versículo 6. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou repetir novamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. Que seja o Teu Espírito Santo a falar, a transformar. Oh Deus amado, nós anulamos a nossa razão humana para que prevaleça a vontade do Senhor aqui no nosso meio. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Então eu te peço, Senhor, manifesta aqui no nosso meio com a Tua glória, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Assentados. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido diante de todo mundo. É costume a gente chegar a algumas casas e encontrar a Bíblia aberta no Salmo 23. Também nós podemos observar, placas de caminhões escrito Salmo 23. É muito conhecido pelo mundo, mas somente a igreja do Senhor desfruta do teor profético deste salmo. Neste salmo há muitas lições, a revelação de Deus para as nossas vidas. E por que esse salmo é tão especial? Quem escreveu esse salmo foi o Davi servo, o Davi ovelha, que na postura de um pastor se tornou ovelha, para compreender como que era esse contato do pastor com uma ovelha. Amém? Glória a Deus. E hoje o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui essa noite para nos ensinar o que é ser ovelha. E esse salmo começa de uma forma muito linda. Davi começa a expressar da seguinte maneira, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele usa aqui o pronome meu. Ele é meu pastor. Eu gostaria agora que você refletisse. Se o Senhor é o seu pastor, você consegue falar como Davi falou? Você tem a certeza de que o Senhor é o seu pastor? Ou ainda tem dúvida? Davi, ele afirmou: o Senhor é meu pastor. Sabe o que isso significa para nós? Intimidade, comunhão, alguém que estava muito perto, alguém que tinha contato, alguém que tinha um laço, alguém que tinha uma aliança com o seu pastor. Fala aí agora, sem reserva nenhuma no seu coração. O Senhor é o meu pastor. Enche a sua boca para falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós poderíamos parar aqui. Esse versículo já basta para nós. Se nada vai faltar, é nada. Era em todas as áreas que Davi estava expressando que Deus era o seu pastor. Era em todas as áreas. Mas ele vai descrevendo mais. É algo muito íntimo. É uma ovelha compreendendo como é andar com o seu pastor. Naquela época, os pastores conduziam as ovelhas por meio de trilhas. Então o pastor ia guiando as ovelhas. Interessante que de Jerusalém até o Mar Morto havia uma trilha muito perigosa. E essa trilha chamava Vale da Sombra da Morte. Interessante que nessa trilha o pastor conduzia a ovelha de forma diferente. Nessa trilha do Vale da Sombra da Morte, o pastor conduzia a ovelha lado a lado com a ovelha. Sabe por quê? Era uma trilha perigosa. Se a ovelha escorregasse um pouquinho, ela caía no Vale da Sombra da Morte. Mas o pastor estava ali com o cajado. E muitas vezes, quando nós falamos que o pastor está com o cajado,
A gente só pensa em disciplina, mas não é. O cajado do pastor significa proteção, amor. Se nós observarmos como que é um cajado, né? Ele tem a ponta dele encurvada, justamente a medida certa, para que quando o pastor precisasse puxar a ovelha, aquela parte encurvada do cajado encaixa tanto na perna como no pescoço da ovelha, e ele traz a ovelha para perto. Então, nessa trilha do vale da sombra da morte, o pastor passava com a ovelha lado a lado com ela. Você já passou pelo vale da sombra da morte? Se você ainda não passou, é costume a gente passar, sabe por quê? Nós temos lutas, aflições, temos problemas, temos dificuldade, mas nós temos uma certeza. Qual certeza que nós temos? A certeza que o rei Davi tinha, que a bondade, que a misericórdia de Deus nos segue, nos procura, nos encontra, nos acha e nos dá segurança. Nós vivemos em um mundo de incertezas. Qual certeza que nós temos nesse mundo, meus irmãos? Nós passamos pouco tempo aí pela pandemia. Quem garante que não vai surgir outra pandemia? Quem garante o que vai surgir? Os governantes, olha a bagunça que está o mundo. Nós vivemos em um mundo de incerteza. E nós aprendemos com Davi a ter certeza, a segurança de ser ovelha. Ah, meus irmãos, como é bom ser ovelha. Mas infelizmente, hoje, no tempo profético que nós vivemos, ovelha é raro. Dói o coração falar. Sabe por que hoje é raro encontrar ovelhas verdadeiras? Porque muitas ovelhas têm saído, às vezes, do aprisco do pastor para contaminar com outras coisas. É raro hoje a ovelha, que é a ovelha de verdade, que está disposta a passar tudo acompanhada junto com seu pastor. Mas Davi nos ensina a importância de ser ovelha. Então que hoje o seu coração, o meu coração possa estar aberto para nós aprendermos a ser ovelha de verdade. Nós estamos iniciando o ano de 2024. E o que o Senhor tem para nós esse ano, sabe o que é? Maturidade espiritual. Nós precisamos voltar a ser ovelhas de verdade. A ovelha que ouve a voz do pastor. A ovelha que quer ser guiada pelo pastor. Hoje se tem uma dificuldade em conduzir, em guiar. Misericórdia. Nós estamos numa geração do mimimi. Qualquer coisa que fala, às vezes dói, machuca. E nós não podemos ser tão sensíveis. Nós precisamos depender do nosso pastor. Então vamos abrir o nosso coração e ser dependente do nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia seguiram, alcançaram Davi. Que coisa mais linda. A gente saber que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue e nos acha. Davi, por trás da malhada, ali escondidinho, o menor da casa dele, o Senhor envia o profeta Samuel até a casa de Jessé. O que isso significa para nós? Bondade e a misericórdia do Senhor seguindo, alcançando o coração de Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele começa ali a olhar os filhos de Jessé, eram 7. Aí vem o primeiro, vem o segundo. E outra coisa, você já viu aqueles profetas empolgados? Nós estamos na geração de profetas empolgados. Samuel estava empolgado. Quando ele viu o mais forte, é esse. Tem certeza, é esse. Esse aí vai ser ótimo para a batalha, para a guerra. Ele tem postura, ele vai dar certo. O Senhor falava com Samuel, não é esse. Aí vinha outro, ele olhava, não é esse, agora é esse. Sempre olhando a aparência, até que o Senhor corrige Samuel. Vamos parar de empolgação, vamos parar de olhar com os nossos olhos, vamos parar de achar alguma coisa. Se é para nós acharmos e termos razão, nós não precisaríamos do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor corrige Samuel ali. Eu não olho a aparência, eu olho o interior. Eu sou aquele que sonda o mais íntimo do coração.
Sabe, Samuel, eu vou aonde você não pode ir. Eu estou enxergando aquilo que você não enxerga, que é o profundo, o íntimo do coração do homem. Então não é nenhum desses. Pode parar por aí. E ele faz uma pergunta para Jessé: mas acabaram os seus mancebos? Até Jessé, que era o pai de Davi, desacreditou de Davi. Ah, tem um menor, Davi, um menor, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. O que Samuel falou? Porque o Senhor falou com Samuel. Porque se Davi fosse depender de Samuel, ele estava até hoje por trás das malhadas. Mas é a bondade, a misericórdia de Deus que alcançou Davi. E Jessé manda chamar. E quando chega Davi, o Senhor fala: é este, aleluia. É a bondade, a misericórdia do Senhor alcançando Davi. É este. Mas é o menor. Todos ali, até Jessé. Não, mas logo Davi, tão pequenininho, tão jovem. O menor, vai ser ele que vai ser ungido? Não vamos olhar a aparência, meus irmãos. O Senhor é aquele que enxerga aonde nós não enxergamos. O Senhor é aquele que visita o mais íntimo do nosso coração, como Ele está fazendo agora, visitando o íntimo do seu coração. Eu não sei o que você está pensando, mas o Senhor sabe o que está na sua mente e no seu coração agora. Então o Senhor está aqui para visitar o nosso coração. Nenhum de nós, seres humanos, alcançamos o coração do homem, jamais. É o Senhor que faz. E Ele está aqui para visitar o coração. Ele está aqui para ir no lugar onde nós não podemos ir, enxergar aquilo que o homem não enxerga. E aquele dia foi uma vitória ali na vida de Davi. Aquele dia em diante o Senhor falou algo muito forte, que desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Aleluia. Aquele que quase ninguém dava nada, né? Mas o Senhor alcançou pela bondade e pela misericórdia. E fez de Davi rei. Fez de Davi um grande homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que alcançou uma intimidade grande com o Senhor. Mas também fez dele uma ovelha. E se hoje nós estamos falando desse assunto, porque nós estamos pegando a experiência de Davi. A Bíblia foi escrita anos, milênios atrás. Mas ela é viva e poderosa. É uma palavra revelada, que ela queima nos nossos corações. Então, se nós estamos falando hoje da história de Davi, aquilo que ele passou sendo ovelha, porque o Espírito Santo está trazendo vida nessa palavra, para nos ensinar que nós somos ovelhas, precisamos ser. Comece a analisar o seu coração. Você tem sido ovelha? Você está dependendo do seu pastor? Estudando sobre as ovelhas, uma curiosidade sobre as ovelhas. As ovelhas são míopes. Elas têm dificuldade para enxergar. Elas enxergam mais ou menos de 8 a 10 metros só de distância. E elas não têm senso de direção. Olha, meus irmãos, a importância que a ovelha dá ao seu pastor, porque ela tem dificuldade de enxergar longe. E o que acontece? Ela é frágil. Ela não tem garras para se proteger quando o leão, quando o urso vem, quando o inimigo tenta matar a ovelha. Ela é inocente, ela é frágil. E o que acontece? Ela precisa de um pastor para guiar. A visão dela não é o suficiente. A nossa visão humana não é suficiente. Para de achar que é. Para de querer andar do seu jeito. Para de confiar naquilo que você acha que tem que ser. Nós precisamos e dependemos do nosso pastor. Ai de nós se nós formos andar guiados pela nossa visão. Ai de nós. Nós não sabemos aonde está o perigo, mas o pastor sabe. Por isso que ele guiava, por isso que ele estava junto. Ah, mas quando o leão vinha, Davi se posicionava para proteger as ovelhas dele. Quando o urso vinha, ele se posicionava para defender. Quando o leão, quando o diabo, quando ele vem para nos atacar, o nosso pastor, ele vai à nossa frente. Aleluia! E às vezes nós nem estamos enxergando, nem percebendo. E começa ali, às vezes, até desviar. Ele vem com o cajado e puxa. Vem aqui. Ali está o perigo.
ali está o vale da sombra da morte, ali está o perigo, ali você pode ser atacado. Então Ele vem para cuidar de nós. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a importância de ser ovelha. Essa é a importância de conhecer como o nosso pastor, Ele é o suficiente para nós. Quando Davi fala que o Senhor é meu pastor, ele mostra que o Senhor era suficiente na vida dele. O Senhor é suficiente para você? O Senhor é suficiente para mim? Ou será que nós queremos depender de mais? Mais o quê? Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Quando nós temos Ele, sendo como suficiente, a graça dele nos basta. A bondade e a misericórdia dele nos alcança. Nós temos vários exemplos de servos que foram alcançados pela bondade e misericórdia de Deus. Vamos falar um pouquinho de Abraão e Sara, um casal de idosos. O Senhor chama e fala que ele ia ser pai de multidões, de nação. Aos nossos olhos, como Samuel olhou aquele dia na casa de Jessé, na nossa visão humana, se o Senhor vai chamar um casal, né, para ser pai de multidão, de nação, a gente já pensa assim, vai chamar um casal de jovens, com todo vigor, né? Não, o Senhor chamou um casal de idoso, para que pudesse gerar, frutificar, aleluia, porque o Senhor não faz da forma que nós fazemos, Ele age naquilo que nós nem esperamos. Às vezes até hoje você não alcançou a bênção que você tanto almeja, porque você não está dependendo do seu pastor, depende dele. Ele age no meio dos improváveis, dos incapacitados, porque quem capacita é Ele. Quantos ali que não assustaram? Abraão, Sara, irmãos, a própria Sara duvidou. Quando o anjo veio trazer a mensagem que ela ia gerar, o que ela fez? Ela riu. Entre tantos, por que eu não? Está de brincadeira comigo. Idosa, me dá uma missão dessa? O Senhor faz isso. Ele te dá uma missão que você não está esperando. E receba de Deus na sua vida. Esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus vai colocar na sua vida. Não ignore o chamado de Deus na sua vida. Ele é o pastor, Ele sabe o que Ele está fazendo. E muitas vezes nós queremos negligenciar aquilo que Deus está colocando na nossa mão. Sara riu. Eu deveria ter recebido ali na hora. Glória a Deus. É impossível para os homens, mas é possível para o Senhor. Eis aqui a tua serva. Faça em mim segundo a tua vontade, Senhor. Mas ela riu. Ela não creu na possibilidade de um milagre na vida dela. E nós precisamos crer. O que aconteceu com Abraão e Sara? A bondade e a misericórdia do Senhor alcançou, seguiu, foi atrás deles. Aleluia, glória a Deus. Quero mencionar mais um servo que foi alcançado pela bondade e misericórdia de Deus. Gideão, o menor da casa dele. E a bondade de Deus foi atrás de Gideão. Glória a Deus por isso. Quando Deus chama Gideão, Ele fala: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu? Tem certeza que é eu? E olha o desafio. O Senhor chamou Gideão para lutar com um exército muitíssimo grandioso. A Bíblia fala que era o tamanho de um grão de areia da praia ou do mar. Vamos analisar junto. Será que algum historiador já conseguiu contar os grãos da areia? Reflita comigo, jamais. Olha o tamanho, o desafio colocado na mão de Gideão. Era enorme. Não conseguia contar o tamanho que era do exército dos amalequitas e midianitas, que estava roubando o alimento do povo. Representa o diabo que está tentando roubar o alimento espiritual. E a bondade de Deus foi até Gideão. Gideão, você vai. Eu vou te capacitar. Seja forte e corajoso. Vai à frente. Levanta homens para ir com você. E a bondade de Deus alcança Gideão. Ele separa 32 mil
homens. E eles ali, aonde que eles estavam fazendo uma análise para começar, né, a guerrear e ir para a batalha. O Senhor vira para Gideão e fala assim: há muitos homens com você. Dessa forma aí não vai dar certo. O Senhor já viu que alguns ali não dava certo para fazer parte do rebanho. O Senhor falou: manda voltar para trás. Medrosos, covardes, aqueles que não querem ir para a batalha, pode mandar para trás. Irmãos, 22 mil homens botaram para trás. 22 mil. É muito sério, né? Ficou 10 mil. E esses 10 mil homens com Gideão ali, o Senhor observando o comportamento. Só começou a observar que aqueles homens estavam tomando água de pé. O Senhor já falou: não tem postura de ovelha, não tem submissão. Esses aí também não vai. Se não tem postura de ovelha, não tem submissão, faça voltar para trás. Fique 300. Os 300 que ficaram, eles tomaram água como um cão, lambendo, ajoelhou, prostrou, teve submissão. É com esses, Gideão, que você vai vencer. O que aconteceu com Gideão? A bondade e a misericórdia do Senhor seguiu, procurou Gideão, achou, levantou. E ali ele abençoou para que eles vencessem, porque eles tinham ali a postura de ovelha. Esses outros que voltaram para trás, o Senhor começou a olhar. O Senhor, ele lê até a linguagem corporal, irmãos. Às vezes a gente olha muito aí, né, os coaches, muita coisa assim, mas o Senhor, ele é especialista em identificar a postura da ovelha. Ele é especialista. Ele sabe o que é ter submissão. Aqueles homens não serviam para fazer parte porque não tinha submissão, cheio de ego. Nós precisamos ter submissão ao nosso pastor. Nós precisamos nos render, a nos abaixar, a nos humilhar diante dele. Senhor, quando nós ajoelhamos, prostramos, nós reconhecemos a dependência que nós temos dele. Davi escrevia esse salmo, mostrar a dependência. Uma ovelha depende 100% do seu pastor. Aleluia. Uma ovelha não consegue nem identificar o alimento dela sozinha. Ela precisa até do pastor para guiar ela para comer a graminha verde ali. Senão ela vai comer qualquer coisa. Isso é dependência. Dependência. E ouvir a voz. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Então Gideão, ele foi vitorioso. Porque a bondade e a misericórdia de Deus alcançou a vida dele e daqueles 300 homens que tiveram postura para entrar na batalha. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo nos chama aqui hoje para nos ensinar a ter postura de ovelha. A ovelha, ela tem submissão. A ovelha precisa ouvir a voz do pastor. A ovelha não pode sair por aí desgovernada. Ela tem um direcionamento do pastor. E muitas vezes nós queremos fazer da forma que nós achamos e sair de qualquer jeito. O filho pródigo, ele quis sair das mãos do pastor, da companhia do pastor, do pai. Ele desejou ter a herança com o pai vivo. O que aconteceu com ele? Se desviou, foi no fundo do poço, porque saiu da direção. Cuidado, as ofertas são grandes, muito grandes, mas quando nós olhamos com a nossa visão humana, nós vamos nos decepcionar. Mas quando nós entregamos para que o pastor nos guie, ele vai guiar no caminho certo. Então o filho pródigo, ele saiu debaixo da proteção do seu pastor, do seu pai, para ir em caminhos longínquos da casa do pai. E o que aconteceu com ele? Foi padecendo. A grama verde, o pasto verde abundante na casa do pai, ele deixou para trás. E a Bíblia fala que ele desejou comer a comida dos porcos. Então ele chegou no fundo do poço e ele volta. Sabe por que ele voltou para a casa do pai? Porque a bondade e a misericórdia alcançou a vida do filho pródigo. Alcançou e trouxe ele de volta. Quantas ovelhas que às vezes saem para experimentar o alimento que o mundo está oferecendo?
Só que quando elas se deparam realmente com aquilo que o mundo está oferecendo, vai ficar decepcionada. Vai entender que aquele alimento não serve para a ovelha. A ovelha não fica longe do aprisco, não fica. A ovelha fica dentro do aprisco. Ela precisa ser alimentada com o alimento que o seu pastor oferece. E o nosso pastor é o Senhor Jesus, que dá para nós o pão vivo que desceu do céu. Na casa do nosso Pai nós temos fartura, nós somos saciados. E quando o filho pródigo ele foi alcançado pela bondade e a misericórdia de Deus, ele retorna. Interessante que quando ele retorna, o pai estava de braços abertos para receber. Se nós fosse olhar com a nossa visão humana, novamente falando sobre a nossa visão humana, o pai teria falado assim para ele: não, agora não. Quem mandou você sair? Eu não mandei você sair. E outra coisa, você está cheirando mal, não chega perto de mim. Vai tomar um banho primeiro, depois você aproxima de mim. Mas o pai é pastor. Aleluia! O pai é pastor. Quando ele olha para o filho voltando, ele abre os braços. Ah, está cheirando mal, não tem problema. Ah, está com carrapichos, não tem problema. Pode vir. Vem, meu filho. E o pai abraça novamente. E faz algo ainda. Prepara um banquete. Aleluia. Vamos preparar um banquete porque ele voltou. É assim que o pastor recebe a ovelha que muitas vezes vai lá fora, mas reconhece que lá não é o seu lugar. O pai não aponta. Cuidado quando alguém apontar algo para você. Não guarde o seu coração não, sabe por quê? O pai não aponta. O pai recebe. O pai recebe e começa a cuidar. Dá a melhor roupa, dá o melhor vestido, calça o melhor sapato, coloca um anel no dedo, coloca na mesa, porque é eu que estou mandando. É a vontade do pai, é a vontade do pastor, é a bondade e a misericórdia de Deus alcançando vidas. E ali ele teve a vida dele novamente, restituída, porque a bondade de Deus estava com ele. Nós estamos aqui essa noite para aprendermos a sermos ovelhas, para obedecer à voz do nosso pastor. Se nós formos mencionar tantos servos que foram alcançados com a bondade, com a misericórdia de Deus, e que viram milagres, bênção, que tiveram vidas transformadas. E você? Você tem sido alcançado pela bondade e misericórdia de Deus? Quando nós entendemos que o Senhor nos achou, que o Senhor nos procurou e achou, nós vamos ter a certeza, mesmo diante de tantas coisas veio mostrar para nós a incerteza, nós vamos ter a certeza. Nós precisamos dessa certeza. E como o filho pródigo sentou à mesa ali, Davi relata isso também. Vamos ler o versículo 5. A experiência de Davi, versículo 5, 23, Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Mais uma vez falando de uma curiosidade das ovelhas, era necessário às vezes ungir a cabeça das ovelhas, sabe para quê? Para que as moscas não pousassem na cabeça das ovelhas. O Senhor nos unge, Ele tem o óleo da unção. Sabe que onde foi esse óleo da unção? Foi aberto na cruz do Calvário. O sangue dele derramado para nos dar vida, para cuidar das nossas vidas, curar feridas, para libertar. Então o Senhor todo dia Ele está com o óleo ali para derramar na nossa cabeça. Minha filha, meu filho, deixa eu te ungir. As moscas, tudo aquilo que é do mundo está tentando entrar na sua mente. Eu quero te proteger. Dependa do seu pastor. Nada vai te faltar, não vai te faltar unção. Aleluia. Então ele prepara a mesa. Davi fala que ele prepara uma mesa diante dos inimigos. O cálice transborda. Sabe o que significa esse cálice transbordante na nossa vida? É quando nós abrimos nosso coração como ovelha e começamos a desfrutar das bênçãos espirituais. O cálice transbordante, dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, o cuidado, a unção.
Nós precisamos sentar à mesa com o nosso Deus. A comunhão. Davi mostra aquele momento de comunhão. O filho pródigo teve aquele momento de comunhão com o pai novamente. Vamos sentar na mesa. Tanto que isso é importante. Vamos sentar na mesa, vamos ter comunhão. Deixa o cálice transbordar. Deixa a bênção do Senhor transbordar na sua vida. Isso demonstra para nós a bondade, a fidelidade de Deus. Certamente, olha as palavras de Davi. Certamente, eu afirmo, né? Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o dia do vale da sombra da morte? A bondade e a misericórdia do Senhor está lá. Sabe o dia do choro? A bondade e a misericórdia do Senhor está lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque a bondade do Senhor está presente. Eu não sei se você chorou essa noite passada. Eu não sei o que você está passando. Mas certamente o Senhor te trouxe aqui para te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a bondade e a misericórdia dele tem alcançado a sua vida. Aleluia. Nós precisamos estar preparados como ovelha para sentar à mesa com o nosso pastor, reconhecer ele, transbordar das bênçãos espirituais. Aleluia. E não falte a unção, meus irmãos, cuidado. Deixa o Senhor te ungir todos os dias. As moscas, tudo aquilo que é do mundo, quer afetar a nossa mente, quer roubar aquilo que Deus tem colocado na nossa mente. E o pastor quer nos ungir todo dia. Então nós possamos receber essa unção. Mas nós precisamos nos posicionar como ovelhas. Amém? Abrem comigo em Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Amém? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Ele é o nosso pastor. Aleluia. A Bíblia nos afirma isso. O grande pastor, ele abriu uma fonte ali no Calvário, uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável para nos abençoar, para nos salvar, para restaurar, para nos ensinar a ser ovelhas. A alegria do coração do nosso pastor é quando nós reconhecemos ele como nosso pastor. A alegria dele é quando nós ouvimos a voz e obedecemos. Mas existem ovelhas rebeldes, que o pastor começa a falar e as ovelhas querem ir embora do aprisco. Aí o pastor vai com todo cuidado, com todo amor, com toda proteção, pega o cajado e puxa para trás. Vem cá, não vai lá não. Lá tem perigo. Lá você pode morrer. Oh, meus irmãos, que nós possamos ser ovelhas. Em meio a esse mundo, onde está raro encontrar ovelhas verdadeiras, que nessa noite, nosso pastor está aqui, na certeza, como Davi tinha certeza, eu tenho certeza e você tem certeza. Ele está aqui, o nosso pastor está aqui, porque ele ressuscitou. Ele abriu a fonte lá, ele ressuscitou. A fonte inesgotável para nos abençoar. Então, na certeza que ele está aqui, olhando para nós, sondando o nosso coração. Que ele possa estar alegre agora de olhar o aprisco dele. Aleluia. É o aprisco dele e ele começa a contar. O pastor conta as ovelhas todo dia. E aquela faltosa ele vai atrás. Aleluia. É o cuidado do nosso pastor.
Ele sabe o nome de cada uma. O Senhor sabe o seu nome. Aleluia. E Ele te chama pelo seu nome. E Ele te convida para sentar na mesa. É Ele que faz isso. Não espera nada do homem. Espera do seu pastor. Com o homem nós decepcionamos, mas com Ele não. Se Davi teve tanta certeza de todas as bênçãos, ele tomou posse, ele adquiriu propriedade de tudo aquilo que Deus proporcionou para ele como pastor, como sendo o pastor dele. E hoje o nosso pastor, o sumo pastor, o grande pastor, como o versículo nós acabamos de ler, ele está aqui para nos proporcionar o que o mundo não proporciona. Sabe o que a ovelha encontra no aprisco? Proteção, direção, alimento fresquinho. Por que ir lá fora? Qual o motivo de buscar lá fora aquilo que nós temos em abundância na casa do Pai? Qual o motivo? Abre o seu coração. Começa a entender o que é ser ovelha, o que é ter um pastor. Começa a entender. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Tira para fora tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você hoje. Não olha para nós, não. Olha para o sumo pastor que está aqui. E um pastor sempre ele tem o cajado e uma vara. Aleluia. Sempre ele está ali pronto a nos abençoar, disciplinar, corrigir, amar, proteger, cuidar. Tudo que nós precisamos está na presença do nosso pastor. Ah, mas eu não gosto de ser disciplinado. Ai de nós, se ele não nos disciplinasse. Ai de nós. A ovelha precisa ser disciplinada. Como um bom pai corrige o filho, o Senhor nos corrige. Talvez hoje poderia ser outra palavra. Mas o Senhor direcionou esta mensagem. Porque Ele quer nos ensinar a ser ovelha. Ovelhas fiéis. Ovelhas que não precisam sair fora do aprisco. Ovelhas que estão ouvindo e obedecendo a voz do pastor. Ovelhas que estão sendo guiadas. Cada um de nós, sem exceção. O Senhor está fazendo de nós ovelhas. Ovelhas verdadeiras. Que têm trazido alegria para o coração dele. Amém? Vamos aplaudir o nosso sumo pastor. O nosso pastor amado. O nosso pastor querido. O nosso pastor que cuida de nós, que não nos desampara, que cuida, que está com o cajado e com a vara. Aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a irmã Márcia prepara ali o louvor, nós vamos orar. E em meio de um aprisco, nós encontramos ovelhas com várias necessidades. Dentro de um aprisco nós encontramos ovelhas feridas. E às vezes a ferida está tão viva assim que está até sangrando. Nós encontramos ovelhas com carrapicho. Encontramos ovelhas que estavam desarraigadas e às vezes ficou faminta. Precisa repor o alimento. Então tem várias condições das ovelhas. Eu não sei qual condição que você se encontra como ovelha hoje. Qual condição que você encontra? Talvez você pode falar assim, eu já estou com uma ovelha ferida, precisando que o meu pastor me unge, que o meu pastor traga o óleo da unção curando a minha ferida. Ou talvez você pode falar assim, eu estou uma ovelha que eu acabei dando uma saidinha lá fora e enchi de carrapicho. Ele está aqui para tirar. Aleluia! O nosso pastor está aqui para curar. O nosso pastor está aqui para libertar, para limpar, para abençoar. A bondade e a misericórdia do nosso pastor nos alcançou. Aleluia! Comece a louvar o nome dele. Abre o seu coração. É essa bondade que nós queremos. Aleluia. Te amo, Deus. Abre o seu coração. Levanta suas mãos para o alto. Levantar as mãos é rendição. Rende a presença do nosso sumo pastor. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar.
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é fiel. Em toda circunstância que você Em passar. todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Ele é seu amigo e seu E pastor. eu vivo Aleluia. na Nós bondade vivemos pela bondade do nosso Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu sim, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu sim, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. És fiel